hoje sobre a rede CSF e sobre as minhas vivências nesse período. Então, vou começar com essa foto. Essa era uma vez eu. E o que eu gosto dessa foto é que é o primeiro registro gráfico que eu tenho da minha pessoa como alguma coisa relacionada assim, ao mundo. Então essa bola aqui, não sei se dá pra enxergar muito bem, mas é o mapa mundi e eu gosto bastante dela por causa disso. Enfim, eu sou de Londrina, Paraná, e em 2009 eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu fui pro Canadá, fui para Toronto, fiquei um mês lá fazendo intercâmbio de inglês. E essa experiência foi muito importante para mim. Eu fui entre o segundo e o terceiro colegial na série de verão, então eu fui pra neve. E foi muito importante, principalmente quando eu voltei. Porque quando eu voltei pro Brasil, eu me senti muito perdida. Eu sentia que alguma coisa tinha acontecido comigo e que eu não me encaixava mais no que estava acontecendo, que as coisas não faziam tanto sentido. E do Canadá eu trouxe esse livro, This Is Your Brain on Music, porque eu gosto muito da parte de neurociência, neurologia, psiquiatria, e gostava e gosto muito de música, e achei esse livro fascinante e trouxe comigo na bagagem. Nesse mesmo ano eu conheci o trabalho do Miguel Nicoleles, que trabalha com essa parte de neurociências, né, um brasileiro que veio para os Estados Unidos, e eu conheci fisicamente uma pessoa que tinha sido aceita em Harvard, que é a Justine. E ela foi fazer intercâmbio lá em Londrina, ela foi para Embrapa, e foi ali que eu vi que, nossa, as pessoas que vão para Harvard, elas são de verdade, elas não nasceram numa incubadora, e elas têm vida, e nossa, ela tá aqui conversando comigo, e a gente, que vai ao cinema, vai passeia no lago, então assim, gente, que sensacional isso! E foi ali que eu falei assim, nossa, é real. Mas mesmo tendo uma pessoa real, a ideia de ir pra Harvard era muito distante. E ela falou assim, por que você não aplica? Eu falei assim, não, cara, tipo, isso é demais. E daí, como eu falei pra vocês, eu me sentia muito sozinha, porque eu não, com exceção da Justine, que eu conversei bastante na época, eu não me sentia parte do que estava acontecendo, meus amigos não curtiam essa parte de neurociências, então assim, essa parte de também mudar o mundo ficou guardada. Até, então, passei em medicina, fui estudar na Universidade Federal de Pelotas, e quando eu vou falar de Pelotas eu tenho que falar que Pelotas é a capital nacional do doce, todo ano tem a Feira Doce no meio do ano, Feira Nacional do Doce. Então assim, gente, é um evento e é muito bom, realmente, os doces de Pelotas são os melhores, a americana devia fazer um mestrado lá em Pelotas em como fazer os melhores doces. E Pelotas, além desse ponto peculiar, tem a medicina, e na medicina tem duas áreas que são muito fortes, que é a parte da epidemiologia e a parte da psiquiatria. E da epidemiologia, saúde pública, eu fiz iniciação científica, e da parte da psiquiatria, eu acabei me inserindo num dos trabalhos voluntários que tem lá. E, bom, o título dessa palestra aqui é Vivências em Rede Sináptica. E onde que a gente chega nas sinapses? Bem, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, lá na medicina, eu fui direto no diretório acadêmico. E eu bombardeei a pessoa que estava lá com um milhão de perguntas. Tipo assim, quais são as oportunidades? Atividade extracurricular, pesquisa, como que a gente pode fazer uma outra língua, trabalho voluntário. E o cara virou pra mim e ele usou essa expressão: calma, a gente não é Harvard. E daí eu falei assim, eu não falei nada, eu acho que só fiquei meio chocada e fiquei pensando depois sobre aquilo, né? E aquela frase me deixou muito bolada, como meus amigos dizem.
que eu costumo ficar bolada com as coisas. E aquilo lá, assim, pô, então a gente não é Harvard, então a gente não pode fazer nada, a gente tem que ser medíocre, porque a gente não ganhou o prêmio Nobel, ninguém ganhou o prêmio Nobel, então a gente tem que se contentar com o que a gente tem. E a partir daí eu me inseri nos trabalhos voluntários que tinham lá, e a gente fundou o jornal acadêmico Sinapse. Sinapse é um ponto de junção entre um neurônio e outro, onde a informação passa. Então é essa a nossa proposta também, de passar o conhecimento. E o primeiro editorial o título foi, calma, a gente não é Harvard ainda. E o legal também falar que nesse editorial eu coloquei o logo do MIT, que significa mente e mãos. Então assim, que além de pensar, você tem que agir também. Mas beleza, isso daí era ideia, era sonho, era fantasia. Comecei a fazer alguns trabalhos voluntários, e um deles, que marcou bastante, foi o Teddy Bear Hospital, que é um projeto que a gente faz com criança de 5 a 7 anos, e ele tem um propósito bem interessante. Eu queria dizer que aqui eu não vou entrar em detalhes em nada, então se vocês tiverem algum interesse, alguma dessas coisas que eu estou colocando aqui, me procurem depois. Mas o TED me marcou muito num dia que a gente foi num orfanato. E nesse dia do orfanato a gente fez com as crianças na faixa etária a atividade que a gente tinha que fazer. Só que teve um determinado momento que eu dei uma escapadinha para a sala onde estavam os bebês de 0 a 2 anos. E aquele momento também me marcou muito, porque aqueles bebês, eles pareciam que eles não tinham alma. E quem tem, na época, minha irmã tinha uns 6 meses, então eu tinha essa vivência dentro de casa, de ver como que assim, um bebê que tem afeto responde. E eu também tendo a disciplina da pediatria, então eu estava tendo conteúdo teórico e estava atendendo na clínica crianças. Então eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo com esses bebês. E aquilo me deixou muito bolada, de novo. E essa foto aqui, esse daqui não é para ser um conteúdo subversivo para vocês, é só para ser motivacional, porque assim, tem momentos que chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão, e a gente, ou a gente passa, ou a gente fica preso naquilo para sempre. Então, nesse tempo, nesse contexto, surgiu a possibilidade do CSF, e em 2013 eu me inscrevi. E, na verdade, desde 2011, meu pai ele já falava para mim, quando lançaram, Ana, se inscreve. E eu falo isso porque nem todo mundo teve o apoio dos pais, então eu conheço muitas pessoas que deixaram de fazer o CSF porque não tiveram esse apoio, e eu felizmente tive. E ele falou assim, não, então eu quero participar do CSF, e qual que é o meu objetivo com isso, né? Então naquela época, pra falar aqui com vocês, eu fui ler o que eu escrevi na minha application. E eu falei exatamente isso, que eu me interessava nessa parte de neurociências, neurologia, psiquiatria, e também gostava dessa parte de políticas públicas, então não só gerar conhecimento, mas como que você pode aplicar isso para a população. Então esse era o meu objetivo, e também queria chegar de alguma forma em Harvard. Mas eu sabia que Harvard não aceitava alunos da graduação diretamente pelo CSF, então eu falei assim, vou fazer estágio de verão lá, ou conseguir ficar em algum lugar mais próximo para conseguir estágio durante o ano. E a rede CSF, né, Ana? O que você tem que falar sobre a rede? O que é essa rede? Então, a rede surgiu porque eu estava, ano passado, em março de 2014, eu estava no Facebook, provavelmente, e daí no Facebook eu vi uma coisa, rede CSF, ex-bolsistas voltam para o Brasil e querem transformar o mundo, transformar o Brasil. Então eu falei assim, pô, que legal, deixa eu dar uma olhada nessa ideia. Cliquei lá e descobri que o presidente era da UFPEL, né, Universidade Federal de Pelotas, onde eu estudo. Eu falei assim, poxa, que legal, alguém aqui da UFPEL, eu não aguento mais aquele discurso de turismo sem fronteiras, eu não aguento mais isso. Finalmente a
achei uma pessoa aí com que eu posso trocar uma ideia e vamos ver o que pode sair disso. Então foi assim que eu entrei em contato com o Luciano, via Facebook. Então assim começou minha história com eles, então usem o Facebook de vocês para networking também. Dá pra sair muita coisa legal. E foi assim como esse é o print da nossa primeira conversa. E daí, pensando, né, como poderia contribuir para a rede, porque a rede CSF ela surgiu como um movimento de retorno dos bolsistas que já tinham ido e estavam voltando. E eu nem tinha ido ainda. Então, como que eu poderia contribuir com a rede? Por essa parte do jornal, eu gostar dessas coisas de entrevistas, e não apenas entrevista, mas como que a gente pode motivar e inspirar outras pessoas com o trabalho de outras pessoas. Então, pensando nessa parte que todo mundo precisa de um empurrãozinho motivacional, surgiu a ideia do Rede CSF Entrevista, que foram 17 entrevistas que a gente fez, colocou no YouTube. A gente tem foram mais de 20 mil visualizações e tentamos variar na parte assim, de países, de cursos, porque o pessoal tivesse a maior variabilidade possível, assim, poxa, esses alunos estão fazendo coisas muito legais, tanto fora quando voltam, por que eu também não posso fazer isso? Então, foi isso o Rede CSF Entrevista. E vocês podem acessar, então, vocês vão no YouTube, Rede CSF Entrevista, vocês vão ter lá a playlist com os 17 vídeos. E esse é o nosso canal, vocês podem se inscrever também. Esse daqui é no YouTube. E o que é a Rede CSF? A Rede CSF é uma associação não governamental sem fins lucrativos. Eu acho legal colocar isso em vermelho, sem fins lucrativos, que financeiramente, a gente não ganha nada. Então, assim, o que a Carol estava falando sobre a parte de você conseguir fazer o trabalho voluntário, de você se doar por uma coisa que você não vai ganhar financeiramente nada por aquilo, mas aquilo vai ter um retorno, vai ter uma gratificação, vai ser muito gratificante. E aquilo vai gerar um impacto. Então, o nosso objetivo é desenvolver ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. Então, com essa ideia do movimento do retorno. O que você vai fazer com essa bagagem que está sendo investida em você? E a nossa motivação, né? É a visualização do contraste entre o Brasil e os países de mobilidade e a percepção de pouca integração do que a gente faz aqui e quando você volta, o que está acontecendo lá. Visão tem tanto a curto e a médio e a longo prazo. Essas são algumas fotos do pessoal da rede. Esses foram alguns dos membros foram no evento no passado, em Brasília. O Luciano, o nosso presidente, saiu na revista Galileu também. Esse foi o encontro dos colaboradores da rede, que teve agora no Brasil. Então eles conseguiram, imagina, o pessoal da rede, o pessoal do Brasil inteiro. Então eles conseguiram reunir o pessoal fisicamente em um final de semana para discutir o futuro da rede. Esse é o infográfico dos membros participantes. E a gente tem quase 2.000 membros registrados, você pode ser um deles. Temos parceiros também, inclusive a Politec, que o André veio falar aqui, é um dos nossos parceiros. Pub Boston também. Essa daqui é a Marcela e a Brenda. A Marcela é a entrevistada número 2 do Rede CSF Entrevista e a Brenda é também membro da Rede CSF. E elas ganharam semana passada um prêmio no Google e eu achei sensacional, porque não foi só tipo, é um prêmio, uma premiação muito importante, mas a foto ficou muito boa, cara, a surpresa delas, assim, tipo assim, meu, olha só, tudo que aconteceu com a gente tá aqui, é real e tá acontecendo, então vale a pena dar uma conferida aí nas duas meninas, na premiação delas. Bom, e a surpresa? Falei pra vocês tudo isso, falei que eu queria vir pra Costa Leste e eu fui uma das últimas pessoas dos meus amigos a
a receber o TOA. E eu tava num estado, assim, de ansiedade terrível. Obrigado, meus amigos que me aguentaram nessa época, porque eu tava insuportável. E todo mundo recebendo, e eu tinha mandado antes que todo mundo, tinha me inscrito antes que todo mundo, e eu não recebia. Eu falei assim, gente, mas o negócio precisa dar certo, né? E foi uma surpresa, fui alocada na UCLA, e UCLA, faz. Eles fazem uma lavagem cerebral com a gente. E foi uma experiência muito legal. E a UCLA, tipo, a 12ª melhor universidade do mundo, e eles consideram a 2ª melhor universidade pública do mundo. O que não faz muito sentido para quem é do Brasil estuda uma universidade pública, porque é uma pública paga, então, mas enfim, é assim que aparece nos rankings. E daí, além das expectativas de neurociências, neuropsiquiatria e Harvard, tipo assim, cara, bom, eu vou pra LA, então eu preciso ir no show da Britney, que tem em Vegas, que Vegas é 5 horas de ônibus de LA, e eu preciso invadir o Oscar. E falei pra todo mundo, eu vou estar no Oscar, me aguardem. E daí o UCLA foi muito importante a mentoria da doutora Karen Nielsen, que é uma médica que ela está na UCLA há muito tempo, e ela foi nossa mentora lá, e a gente deve muito a ela. Muito obrigada, doutora Karen Nielsen. E ela ganhou inclusive o prêmio Diáspora esse ano no Brasil. E essa daqui, do lado é a Mariela, que é a minha ex-roommate de LA, ela também é aluna de medicina e vai ser uma excelente oftalmologista. Então, se tiverem problemas de visão, entre em contato com a Mariela daqui a alguns anos. E peguei disciplinas procurei priorizar disciplinas que eu jamais teria no Brasil. Então, eu falei, eu quero validar meu currículo, não sei o que, não. Eu falei assim, não, eu quero ter o mais diferente possível, coisas que eu jamais teria oportunidade de ter no Brasil. A gente fez estágio na pediatria, a gente pôde fazer estágio, e eu acabei escolhendo a área da pediatria, acompanhando cirurgias também. E quando eu entrei na neurocirurgia, foi um momento mágico pra mim, eu comecei a chorar, porque eu já tinha feito estágio de neurocirurgia no Brasil e não em um grande centro, então eu falei assim, cara, é assim que as coisas deveriam ser. E aquele momento foi muito importante pra mim, que eu vi completamente a distância que a gente tem no Brasil para os Estados Unidos. E as oportunidades, daqui a Melinda Gates. Então fui numa palestra com ela, levantei a mão, fiz pergunta, fui em congresso de graça, porque eu entrei em contato com uma parte do evento que organiza isso, e por conta mesmo, esse congresso de psiquiatria a taxa era $500, mas eu consegui um outro agora que vai ser aqui em Harvard, que a taxa é $1.500. Então assim, é possível, isso é uma coisa bem legal, que não deixem de ir nas coisas porque vocês não têm dinheiro, tem como ir sem pagar. Fui no TEDx da UCLA, então assim, tem muita coisa acontecendo, óbvio, vocês não estão na LA, mas tem muita coisa acontecendo aqui também, que é só vocês ficarem ligados e correrem atrás. Essa parte da retribuição também me vinculei à parte do trabalho voluntário ao Make-A-Wish, que é uma organização voltada para as crianças com alguma condição hospitalar, né? Eles sempre falam assim, se algum dia vocês estiverem falando do Make-A-Wish, me falem que não é para criança que está morrendo, tá? Não é criança que está em estágio terminal, pode ser qualquer criança que esteja doente. E consegui o estágio de verão aqui em Harvard, no laboratório de neuromodulação. E essa parte do complexo de vira-latas, essa aqui é a Sânia, que também também é aluna de medicina, também estava em LA e ela acabou vindo para Harvard, e também outra que vai ser uma excelente médica. E a Sânia, por que coloco aqui complexo de vira-latas? Quando eu consegui meu estágio, eu falei assim, não adianta, cara, legal, consegui o estágio,
mas eu acho que meus colegas também deviam ir pra lá, ou eles deviam ir pro estágio dos sonhos deles, e não deviam ficar só empurrados pela o que acontecer, aconteceu. E então eu falei assim, poxa, eu vou ajudar meus amigos a conseguirem também o estágio que eles querem. E eu tive que ficar um mês falando, Sâmia, vai, manda e-mail, você consegue. Ela, não, Ana, eu acho que eu não consigo. Eu falei assim, Sâmia, olha o seu currículo. Gente, olha você, sabe? Eu não estaria insistindo se eu não acreditasse em você. Eu acredito em você, então acredite em você também. Enfim, foi um mês de blá, 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 blá. Teve até um amigo que falou assim, Ana, para de falar, tipo assim, para de insistir, já tá ficando chato. Eu falei assim, não, aguarde, vai valer a pena. E não deu outra, cara. A Sâmia mandou os e-mails, ela pôde escolher onde ela queria fazer o estágio dela, e ela fez em nada menos do que no Mass General, que é apenas o melhor hospital dos Estados Unidos. Então, assim, vai me dizer o quê? Que era falta de autoestima. Então, você pode, esse complexo de vira-latas que nós brasileiros temos, de achar que a gente não pode porque a gente é do Brasil. E não só a Sâmia, como outros colegas também. Então, da UCLA, a gente veio em 7 para Boston. E daí, inclusive, a gente foi a capa de agosto do boletim do IAI. E a gente tirou fotinho na frente da Harvard Medical School com plaquinha das nossas universidades no Brasil. Porque a gente tem noção completa do quão importante foi o background que as nossas universidades deram pra gente. E fui pro Oscar. Yeah. Cara, essa história é real. Mas eu já lembro no outro dia e foi um dia mágico. Mas enfim, eu preciso continuar. E daí? Who cares? Né? Ana, beleza, você contou uma história legal. Porque assim, você foi pra um lugar legal, você fez amigos, você voltou a sorrir porque você estava insuportável, segundo sua mãe, desde quando você voltou do seu intercâmbio. Então, assim, né, 2009, 2014, 2015, foram, né? Mas e aí, o que você está fazendo pelo Brasil? Isso não significa nada. E quando você coloca quando você coloca a cabeça no travesseiro e pensa que a bolsa que o país está pagando para você ficar aí é maior do que o salário que a sua avó ganha como professora no estado de São Paulo para dar aula para criança que vão ser o futuro do país. Como lidar com isso? O que você está fazendo? Então, o medo segue os nossos sonhos e não tem a ver com isso, mas faça alguma coisa que dê medo. Esse aqui foi parasailing que eu e a Mariela fizemos. É uma coisa que eu achei que eu ia ter muito medo para fazer e a gente acabou fazendo lá em LA. E foi eu fiquei impressionado porque eu não fiquei com medo. Então assim, façam alguma coisa que saia muito da zona do conforto de vocês. E nesse momento eu pensei assim, putz, beleza, meu intercâmbio pode ser um intercâmbio super legal, super válido, academicamente, pessoalmente, mas eu tô bolada. Tô bolada, então eu sei que eu posso fazer mais, mas eu preciso de alguma coisa diferente. Eu acho que do jeito que tá não vai acontecer. Então, pensei bastante sobre o assunto, eu e mais outros 2 colegas, os meninos que estão nessa foto, a gente decidiu assim, vamos então fazer business juntos e vamos conseguir extensão na nossa bolsa, porque a gente acha que 8 semanas de Academic Training a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer fazer. Então, cada um na sua área, mas a gente fez esse processo todo juntos, a gente ficou meses em função disso, não foi fácil, a gente não tinha a Carol do Consulado de Boston para ajudar a gente conseguiu, a gente batalhou muito sozinho, a gente tem dezenas de e-mails, telefonemas, assim, não foi fácil a gente conseguir isso, mas a gente tinha um propósito maior e a gente se agarrou isso e falou assim, não, a gente vai conseguir, e a gente tem um nosso sonho grande. Então,
a gente conseguiu a extensão da bolsa. E daí, para a extensão da bolsa, eu vim para um laboratório diferente aqui em Boston, que daí é o Laboratory of Cognitive Neuroscience, do professor Charles Nelson, que é o cara para essa parte de neurodesenvolvimento infantil. Ele tem um estudo muito interessante com as crianças na Romênia. Quem tiver interesse nessa parte, por favor, venha falar comigo depois. E o hospital, o Boston Children's, é o melhor hospital na área de pediatria e na área de neurologia dos Estados Unidos. Então é um lugar bem top. E além disso, está inserida nesse projeto, que tem um vínculo com um outro projeto em São Paulo, também estou fazendo um trabalho que é vinculado com a Escola de Saúde Pública e com o Núcleo de Ciência pela Primeira Infância no Brasil. Então eu acho que isso é importante, vocês pensarem em não apenas fazer um estágio legal em Harvard ou um estágio legal do sonho de vocês, mas um estágio que vocês consigam criar um vínculo com o Brasil, que vocês consigam fazer essa ponte. Então isso foi muito importante para mim. E eu acho que isso é bem legal, porque esse projeto aqui, eu não vou dar maiores detalhes nesse momento, mas esse projeto com o Public Health, ele tem muito vínculo e aplicabilidade no Brasil. E também peguei duas aulas, uma de Typical and Atypical Neurodevelopment, que é a disciplina do Charles Nelson, e a outra que é como você aplica o conhecimento científico na primeira infância em prol de políticas públicas. Então assim, e tudo isso vinculado ao Center on the Developing Child, que também, quem tem interesse nessa área tem que buscar esse pessoal, eles são fenomenais. E quando eu entrei, tive as duas primeiras aulas dessas disciplinas, eu falei assim, gente, é por isso que eu vim pra cá, entendeu? Foi esse momento que eu tava esperando pra ter essas aulas, foi isso que eu vim, por isso que eu saí do Brasil, foi buscando isso. E é interessante que quando eu estava no Brasil, eu falei desse meu sonho de aplicar a parte de neurociências em prol da educação, políticas públicas. E eu lembro da galera de novo, assim, tipo, Ana, não vai acontecer, é impossível isso. E chegando aqui, vendo que eles já estão fazendo isso, assim, nossa, isso já existia e eu nem sabia que existia. Então, se você tem um sonho grande, procure isso. E com certeza alguém por aqui nos Estados Unidos já pensou nisso. E se não pensou, alguém vai querer fazer uma parceria com você para desenvolver isso. Mas e daí, Ana? De novo, who cares? Então, por que crianças? Então eu tenho essa justificativa pessoal, essa minha irmãzinha. E então eu gosto e quero que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades que a minha irmã está tendo, mas tem um respaldo científico de que tudo que você faz numa criança de 0 a 3 anos, aquilo vai ser a base porque ela vai fazer no futuro. Você tem um respaldo econômico, que James Heckman ganhou o Prêmio Nobel em 2001, e ele provou também que a vantagem econômica que você tem de investir em crianças na primeira infância. E a justificativa política se a gente quer ter uma sociedade melhor, a gente precisa investir em crianças. Então esse é o grande desafio, é como que você transforma esse conhecimento científico em políticas públicas. E acho que é importante falar isso, viver não cabe no lado, e falar assim, é muito fácil, né? Pô, você tem o CLA, o estágio em Harvard no currículo, o que você está falando disso pra gente, né? Mas não, acho que a gente tem que realmente levar muito a sério o que a gente está fazendo aqui, o compromisso que a gente assumiu
com o governo brasileiro, com a população que está pagando por isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa cuidar, né, do nosso corpo, da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso social. Então acho que a galera que está aqui em Boston tem um privilégio muito grande de ter o Rio, então você poder assistir o pôr do sol todos os dias no Charles é realmente um privilégio. Faça isso, corra, pedale, cuide da cabeça. Eles têm a parte do atendimento psicológico, mas dá para passar sem... você cuida, você tem essa consciência, não, eu preciso cuidar de mim também, cuidar da minha cabeça, você consegue ficar bem e se divertir com um pouco, cara. Compra bolinha de sabão e, sabe, solta a bolinha de sabão por aí e dá pra se divertir bastante. A vida é um mistério. E aí vai acontecer muita coisa estranha nesse intercâmbio, eu tenho certeza. Mas não se preocupe tanto com respostas, mas com as perguntas. E queria fazer um agradecimento, que não são poucos, o governo brasileiro que está pagando por isso, a CAPES, que é responsável pelo nosso digital, o meu colégio, quando eu estudei quando eu era criança, porque muitas das coisas que eu fiz na faculdade que me influenciaram a chegar aqui, começaram no colégio, a minha própria faculdade, os meus mentores, professora Selene Longo, Bernardo Horta, César Victor, Caterina Lapoli, meu muito obrigado. E a FMSA Brasil, que foi a primeira ONG que eu participei, a Rede CSF, que eu estou participando agora, a UCLA, professora Karen Nielsen, a Fundação Rockefeller Center for Latin American Studies, o Núcleo de Ciência da Primeira Infância, meus roommates, cara, espero que todos vocês tenham a sorte de ter uns roommates tão da hora quanto eu tive. E aos amigos e a família, estou voltando em dezembro. E aos meus pais, principalmente, acima de tudo, que me conferiram a genética e o ambiente propício também para que esse sonho acontecesse. E se eu puder indicar para vocês, deixar para vocês um filme e uma música, quem se importa? Então, who cares? Anotem, quero todo mundo anotando aí, cara. Em algum momento vocês vão ver no bloco de notas de vocês, né? Quem se importa? E a música Am I Wrong? Vocês já devem ter ouvido, mas aposto que vocês nunca viram a versão do Prêmio Nobel. Então a próxima meta é invadir o Prêmio Nobel da Paz, porque já me disseram que os outros prêmios Nobel são chatos, boring e não tem apresentações artísticas. E are you ready to live the impossible? Então pensando nisso, pensando em que há 4 anos eu estava escrevendo esse editorial, calma, a gente ainda não é Harvard, e hoje eu moro 10 minutos pedalando de Harvard, 10 minutos pedalando do MIT. Realmente a vida ela é um mistério e você tem que se permitir e se abrir para isso. E aí, será que quando eu voltar para o Brasil eu vou ter aquela mesma sensação de quando eu voltei do Canadá? Eu acredito que não, porque agora estou em rede. Então, sozinha, eu tenho certeza que eu vou muito mais rápido, mas em rede nós vamos mais longe. E você, quer mudar o Brasil com a gente também? Então, fica esse convite. Procurem Facebook, no Google, digitem lá Rede CSF. A rede ela é muito maior do que o Rede CSF Entrevista. Nós temos diversos projetos, inclusive a escola de verão, como que você pode ajudar, você pode voltar para o Brasil e durante o verão você pode dar aula para o pessoal, por exemplo, que está na escola pública, das suas áreas de interesse, de conhecimento. Então, entre em contato com a gente, virem membros, mandem e-mails e nós estamos à disposição. Muito obrigada!